Existem muitos cristãos que gostam de participar do carnaval. Existem muitas igrejas que fazem ali o seu próprio carnaval dentro de suas denominações. Mas será que participar do carnaval desagrada a Deus? Será que seguir aquele bloquinho ou estar naquele camarote seguindo aquele trio elétrico contraria o que está escrito na palavra de Deus? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Talvez você que clicou nesse vídeo seja uma pessoa muito bem intencionada, que só quer participar do carnaval para festejar, para se alegrar com os amigos e com a família. Mas é muito importante entender que a nossa boa intenção não é o suficiente para caminhar com Deus. Outro detalhe muito importante é que o nosso coração é enganoso e a chance de nós tomarmos decisões erradas, que são contrárias à palavra de Deus, é muito grande. E se você pesquisar um pouquinho a respeito do próprio carnaval, você vai perceber que em sua origem, essas festas elas eram baseadas em cultos a deuses antigos e eram baseadas também em muita bebida, muitas orgias e sexos desvairados. Depois de um tempo, o carnaval ele foi trazido aqui para o Brasil pelos portugueses. E daí em diante, as nações começaram a colocar a sua própria cultura no carnaval. Mas eu quero que você observe essas imagens que eu vou começar a colocar aqui no vídeo e me ajude a avaliar se será que o carnaval ele é muito diferente dessas primeiras descrições que eu acabei de te dar, como cultos a deuses pagãos, talvez ali algo totalmente contrário ao Deus verdadeiro. Será mesmo que essas imagens que você está vendo aí são imagens que condiz com um cristão participando dessa festa? E mesmo que você seja uma pessoa que reprova essas imagens que eu acabei de colocar, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo e confira através da palavra de Deus, porque tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E existe na Bíblia uma festa que ela é muito parecida com o carnaval. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1. Acompanhe aí a leitura. Então vamos lá. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que esse texto não tem nada a ver com carnaval, mas eu só quero que você faça um checklist para saber se essa comemoração que o rei Belsazar está fazendo tem a ver com carnaval. Então vamos lá, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Primeira coisa, uma festa com 1000 pessoas, pelo menos, né? Aqui está registrado 1000 pessoas. Olha aí o versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então nós vimos no versículo 1 uma festa para pelo menos 1000 pessoas. No versículo 2, nós vemos aqui uma festa com muitas pessoas e ainda muitas mulheres e concubinas. Por que será que o rei Belsazar queria tantas mulheres assim em sua festa? Mais um pontinho aí no checklist. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. O versículo 3 eu quero que você pontue que foram tirados do templo da casa de Deus. Alguns utensílios foram tirados do templo da casa de Deus. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha o versículo 4, falando que eles estavam bebendo e dando louvores a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, o único Deus, digno de honra e de louvor.
E olha o versículo 5. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Agora nós vamos lá para o versículo 22. Presta bastante atenção. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já pulei para o versículo 22, tá? Depois você lê aí o contexto todo. Aqui, o rei ele tem essa visão, né, da mão escrevendo na parede e logo vão chamar Daniel. E Daniel aqui está dando a interpretação para o rei Belsazar daquele escrito na parede. Olha só o versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, a quem cuja a mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Agora o 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então nós vemos aqui Deus dando a sentença para um rei que estava misturando aquilo que é sagrado com aquilo que é impuro. Então nós vimos aqui o rei Belsazar dando uma festa para pelo menos 1000 pessoas. E essa festa tinha muita bebida, muita comida. E o rei Belsazar chama as suas esposas e também as suas concubinas. E eu sei que você sabe qual era a principal função das concubinas dos reis naquela época. Por que as esposas estavam juntas com as concubinas? Será que era uma festa comportada? Então, muita comida, muita bebida, muitas mulheres. E depois de um tempo que eles estavam bebendo, o rei pede para seus funcionários buscar os utensílios que estavam ali na Babilônia, mas esses utensílios tinham sido tirados do templo de Jerusalém, que era o templo do Deus Altíssimo. E quem tinha tirado esses utensílios era o próprio pai do rei Belsazar, o rei Nabucodonosor. Ainda que aqueles utensílios estivessem em uma terra estranha, ainda assim eram utensílios sagrados do templo do Deus Todo-Poderoso. E ali aparece uma mão escrevendo na parede. Os entendidos da época, os magos, os cientistas do rei, não conseguem interpretar. No final das contas, Daniel interpreta aquela mensagem que era uma sentença para Belsazar, por ele ter misturado aquilo que é profano com aquilo que é sagrado. Belsazar, além de ter misturado o profano com o sagrado, ele ainda começa a dar louvores a deuses estranhos. Será que nós conseguimos ver alguma semelhança? Muitas mulheres, muita bebida, muita comida, louvores a deuses estranhos. E se você ainda está pensando que esse texto não tem relação, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é santuário de Deus, você é morada do Espírito Santo. E olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Ou seja, você é santuário de Deus, você é templo do Espírito Santo, e o texto ainda fala que
Quando você entrega a vida a Jesus, o seu corpo passa a não ser mais seu. O seu corpo é do próprio Deus. Então, na época de Belsazar, o que era considerado sagrado era o grande templo e os utensílios que estavam naquele templo. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. E será que convém levar o templo do Espírito Santo para comemorar uma festa que em sua origem dá louvores a deuses estranhos, dá louvores até o próprio maligno? Você já percebeu que o carnaval nem esconde mais qual é o real motivo de sua adoração? Eu sei que a maioria das pessoas querem festejar, querem comemorar, mas se você é morada do Espírito Santo, será que convém você estar festejando e comemorando este tipo de festa? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a meditar, a pensar um pouco no tema. E eu espero também que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa para que a palavra de Deus continue a ser espalhada. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. Te aguardo no próximo vídeo.